Um recorde inquebrável de cada jogador. Na moral, fiquei curioso. Vídeo aí do JM Soccer. Vamos acompanhar pra gente saber quais são esses recordes e quais são esses jogadores. Mas antes, eu peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho e bora pro vídeo. Nesse vídeo vamos ver um recorde inquebrável de cada jogador. Vão ser 10 jogadores Já começa a aguçar a curiosidade da gente desde aí, né? Um recorde inquebrável de cada jogador. e 10 recordes, indo do menos difícil até aquele que é simplesmente impossível de ser batido. Eu duvido que algum dia a gente vai ver se Impossível, pessoal. No futebol tudo é possível. Essa palavra nunca deve ser usada, né? Mas se ele tá falando, vamos assistir o vídeo até o final, né? recordes serem quebrados. E depois desse vídeo tu com certeza vai concordar comigo. Começando com um feito tão impressionante que, mesmo que o futebol seja jogado com os pés, ele desafia até recordes da NBA. O pulo mais alto feito por um jogador. Ah, não, tá brincando, né? Tá brincando que vai ter um lance aí dentro da história do futebol que vai dar pra comparar com a altura que os jogadores da NBA saltam. Ah, não. Aí já começou realmente com um recorte aí que é difícil de ser quebrado. Em fevereiro de 2013, o Cristiano marcou um golaço de cabeça contra o United. Mas quando mediram a altura que ele pulou, todo mundo ficou chocado. Ele atingiu 2,93 metros de altura. Por que isso é tão maluco? O Cristiano tem 1,87 m, então calculando a diferença entre a sua altura e a altura que alcançou ao saltar, o Cristiano pulou 106 centímetros. Para comparação, o Kobe Bryant, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos... Ah, não, tá de brincadeira. O Cristiano Ronaldo pulou nessa altura. Imagina a impulsão desse cara, velho. Isso é louco. Quase 3 metros de altura pra saltar, pra escabecear uma bola e fazer um gol. Mais alto praticamente que um jogador de basquete, é isso mesmo? Tem um recorde de pulo de 96,5 centímetros, enquanto que Stephen Curry, outro jogador lendário, tem um recorde de pulo de 90,2 centímetros, praticamente 16 centímetros mais baixo que o Cristiano. Mas se tu achou isso maluco, esse é só o primeiro recorde do vídeo. A gente ainda vai até o recorde mais inquebrável do futebol. Agora, se o Cristiano poderia... Pera aí, pra mim esse aí já é um recorde assim que já dá pra ficar de boca aberta. Então quer dizer que tem mais? competir na NBA, o próximo jogador podia ir pra corrida de 100 metros nas Olimpíadas. Pra tu ter ideia de como esse recorde é impressionante, a velocidade máxima que uma pessoa comum alcança correndo é de cerca de 23 km por hora. Mas tem um jogador que atingiu a marca de 39,2 km por hora, Thierry Henry. Essa é só uma das corridas impressionantes dele, que de Ah não, pera aí, esse cara é o que? Um jogador ou é um carro? acordo com várias fontes, quando estava no seu auge pelo Arsenal, atingiu uma velocidade máxima de 39,2 km por hora. Pra tu ter uma ideia, quando o Bolt quebrou o recorde para ganhar o ouro olímpico, ele atingiu uma velocidade máxima de 44 km por hora. Só 5 km por hora mais rápido que o Henry. Que loucura. Cara, quer dizer que o Henry, por causa de 4 km a menos, não pode ser comparado com o homem, praticamente não pode ser comparado com o mais rápido do mundo, que foi o Usain Bolt. Rapaz, o Henry era fora da curva mesmo. O Henry era realmente lendário, mas falando de gols, ele só marcou 8 hat-tricks em toda a sua carreira na Premier League. Marcar 3 gols em 90 minutos é realmente difícil, mas teve um jogador que quebrou um recorde, marcando 5 gols em menos de 10 minutos. No dia 22 de setembro... Ah não. Vendo, eu não acredito. 5 gols em 10 minutos? Galera, eu sei que a definição para um jogador que marca 3 gols é hat-trick. E um jogador que faz 5 gols e ainda em 10 minutos? Qual que é a definição para isso? Vocês sabem? Eu não sei não. Deixa nos comentários aí, porque essa parte do futebol ainda não cheguei. O Wolfsburg. Em 2015, o Bayern de Munique foi jogar contra o Wolfsburg num jogo que parecia ser só mais uma partida de Bundesliga. Mas o Wolfsburg começou com uma defesa muito sólida, não deixando o Bayern criar muitas chances. Até que no contra... Se bem, pelo que eu tô percebendo aqui, esse Bayern de Munique, se eu não me engano, é meio que uma ainda base daquele time que ganhou da seleção brasileira. Parece que é 2015 que foi esse jogo aí contra o Wolfsburg. Então não é de se estranhar tanto o resultado do jogo, né? Mas agora o jogador marcar 5 gols em 10 minutos é de se estranhar, assim, porque eu acredito que esse recorde é inquebrável no futebol. Nunca, assim, não sabia que existia, né? E é o Lewandowski, se eu não me engano, que quebrou esse recorde aí. E realmente é de se ficar de boca aberta. Ataque, o Wolfsburg abriu o placar. Enquanto isso, Lewandowski estava no banco, voltando de lesão. Mas no segundo tempo, quando o Guardiola colocou ele em campo, mudou tudo. No minuto 51 de jogo, o Lewandowski empatou. Presta atenção na minutagem desse gol, porque no minuto seguinte ele marcou outro pra virar. Aí 3 minutos depois ele recebeu, chutou na trave e voltou e ele empurrou pro fundo da rede. Mas ainda não tinha acabado. 2 minutos depois ele deu uma bomba pra marcar e 3 minutos depois o Lewandowski fez desse recorde. E observação, só golaço, hein? Só gol de placa.
recorde ainda mais impossível de ser quebrado. Olhou pra dentro da grande área. Eu te entendo, Guardiola. Eu também ficaria desse jeito, tô chocado também. Vendo que o Lewandowski conseguiu fazer 5 gols em 10 minutos. Coisa que às vezes um time não consegue fazer em 90 minutos de partida. Lewandowski! O Lewandowski marcou aos 6, 7, 10, 12 e 15 do segundo tempo. Algo Ah não, galera, olha isso aí. E olha só o pouco período de tempo que foi aí, né? Que o Lewandowski precisou para estar marcando aí esses 5 gols em 10 minutos. 51, 52, 55, 57, 60. É muito pouco período aí de tempo aí pro cara marcar. O cara realmente era diferenciado e é diferenciado, né? Em todo time que passou aí, foi artilheiro e quebrou recorde. Aí, o Lewandowski. inacreditável. Mas se tu acha que esse recorde é inquebrável, o próximo é ainda mais. Qual que é ele? O de goleiro com mais gols em uma única temporada. Aí já não é de surpreender não, né? Porque eu sou corintiano e o Rogério Ceni foi aí, né, um goleiro artilheiro que o Corinthians sofreu demais com ele, se bem que, se eu não me engano, o Rogério marcou seu 100º gol, foi contra o Corinthians, né? Um jogo contra o Corinthians, uma vitória, se eu não me engano, de 2-1 de São Paulo, 3-2, se eu não me engano, na Arena Barueri. E o Rogério, eu acho que não vai ter um jogador, né? O jogador, não, goleiro, né? Que joga ali no gol, que vai estar quebrando o recorde do Rogério ali como goleiro artilheiro, né? Porque foi um goleiro aí que marcou bastante gols, principalmente de falta. Antes da gente ver os números, bora fazer uma comparação. Na temporada 2024-25, o Rashford marcou 11 gols pelo United, o Rodrigo marcou 14 gols pelo Real Madrid. Ah, não, você tá brincando. Pra mim a comparação ia ser em cima de goleiros, mas a comparação então é em cima de jogadores. Quer dizer que o Rogério Ceni, não sei se é isso, né, pessoal? Já pausei o vídeo aqui. Não sei se aqui na sequência aqui ele vai comparar com outros goleiros, mas pelo que mostra, ele tá comparando com os jogadores. Quer dizer que o Rogério teve uma temporada que o Rogério fez mais gols que esses jogadores? E o Cole Palmer marcou 18 gols pelo Chelsea. Esses números não são ruins, mas em 2005, um goleiro conseguiu fazer 21 gols numa temporada. O lendário Rogério... Ah, não, sacanagem, sacanagem. O Rogério fez mais gol em uma temporada do que esses 3 jogadores que foi mostrado aí. Rapaz, realmente é um recorde inquebrável mesmo, né? Ainda mais ser um goleiro. Ceni. O Rogério era o batedor de pênaltis oficial do São Paulo, onde só em 2005 marcou 10 gols assim. Mas no total daquele ano, ele fez 21. Então como que ele marcou os outros? De falta. Rogério Ceni bateu! Gol! Ceni, pé direito, bateu! Gol! E realmente o Rogério era diferenciado. Tinha uma exímia qualidade ali para bater falta, né? Pênalti também. E coisa que até jogadores de linha não tinha, né? Em 2005, o Rogério Ceni marcou 11 gols de falta. 3 no Campeonato Paulista, 3 na Libertadores e 5 no Brasileirão. Pra tu ter uma ideia, o ano que o Messi marcou mais gols de falta foi 10 pelo Barcelona. O Ceni marcou 11. Então com... Mais que o Messi, caraca, realmente é um recorde mundial, um recorde inquebrável, né? Esse vídeo por enquanto só tá me surpreendendo. 21 gols na temporada, o Rogério quebrou o recorde de mais gols em um único ano como goleiro. Aí a gente tá falando de um recorde para cada jogador. Mas ele também é o goleiro com mais gols na carreira no total, 131. Pra tu ver a magnitude disso, o Iniesta marcou 107 gols na carreira. Que doideira. Mais que o Iniesta? Ah não, caraca, velho. Você é doido. Não dá nem pra você acreditar nisso aqui, entendeu? O Iniesta foi craque, né, pessoal? O Iniesta era um maestro, tanto do Barcelona, se eu não me engano, o Barcelona do Tic-Tac, quanto também, né, daquele time da Espanha, que é a Copa do Mundo aqui no... Foi no Brasil? Não foi no Brasil não, foi a Copa do Mundo da África, né? Aquela Copa que o Brasil saiu, se eu não me engano, pra Holanda. Caraca. Mas tem um recorde de outro goleiro que nem o Ceni conseguiria quebrar. O gol de mais longe da história do futebol. Em janeiro de 2021, aconteceu essa partida. Rogério, agora você perdeu. Um empate na 4ª divisão inglesa. Parecia ser só mais uma partida comum. Mas olha quem marcou para um dos times no minuto 12. O Tom King. Quem é ele? O goleiro. Mas diferente do Rogério, ele marcou sem nem sair de sua própria área. Parecia um tiro de meta normal, até que aconteceu o inimaginável. Ah, não. Que golaço, hein? Mas cá entre nós também, né? O goleirão contribuiu, né? Porque tomar um gol desse aí é meio que não prever o que a bola poderia fazer. Com a bola quicando alto, passando por cima do goleiro, o Tom King quebrou o recorde de gol mais longo da história, 96 metros. Esse recorde só seria... Caraca, 96 metros. É coisa de... Eu vou falar que isso é coisa de louco mesmo, hein, pessoal. Mas só que, vamos ser sinceros também, né? O goleirão também ajudou bastante aí, né? Poderia ter meio que ficado no gol, né? Tava ali bem adiantado ali e o kick da bola surpreendeu ele.
Ter quebrado se alguém marcasse de trás dessa linha, o que é literalmente impossível. O Tom King entrou pro livro dos recordes, mas ele provavelmente nunca vai conseguir quebrar o próximo da lista, o de goleiro que ficou mais minutos sem sofrer gol. Esse é um dos recordes mais subestimados, e ao mesmo tempo um dos mais impossíveis de serem. Já é difícil a vida de um goleiro, porque já entra num jogo com a grande 100% de possibilidade de tomar gol, né? Porque o gol é a emoção do futebol. Agora, ficar mais tempo sem tomar gols, isso realmente é de se surpreender. Quebrados. Para comparação, na temporada 2011-12, o Neuer atingiu seu recorde pessoal de 770 minutos sem sofrer gol no campeonato alemão, enquanto que na Premier League, o lendário Van der Sar ficou pouco mais de 1.300 minutos sem sofrer gol. Impressionante. Mas tem um cara que ficou tanto tempo sem ser vazado que tem esse recorde há 47 anos, o goleiro Mazzaropi. Ele jogava no Vasco e entre 1977 e 78 no Campeonato Carioca ficou 1.816 minutos sem sofrer gol. Se uma partida tem 90 minutos, isso são 20,8 jogos sem ser vazado. Ou melhor, 31 horas de bola rolando. E o Mazzaropi nasceu em 1953, mas isso te dissesse que um jogador mais velho que ele conseguiu quebrar um recorde em 2020. Esse recorde vai ficar imbatível por décadas, se não pra sempre. O de jogador mais velho a marcar um gol. Tinha um homem que nasceu em 1945 e amava o futebol, mas teve uma vida normal como engenheiro civil, até que ele decidiu ir atrás do seu sonho de virar um jogador. Ele queria quebrar o recorde de jogador profissional mais velho, e então aos 74 anos se candidatou a vários clubes, até que um time da terceira divisão do Egito aceitou ele em janeiro de 2020. Aí foi... Galera, 74 anos é brincadeira não, futebol de quê? De idoso? Março de 2020 que ele fez sua estreia, onde o seu time ganhou um pênalti que entrou pra história. Ezeldin Bahader, aos 74 anos e 11 meses, quebrou o recorde de jogador mais legal, hein, pessoal? Nunca será só futebol, hein? Nunca será só futebol. velho a marcar numa partida profissional. Mas claro, sua carreira só durou 2 jogos. Agora, se esse cara teve uma carreira curta, o próximo recordista é o exato oposto, o de jogar profissionalmente em 5 décadas diferentes. Antes da gente ver os 2 últimos recordes, que são os mais impossíveis de quebrar, esse aqui é de cair o queixo. Esse é um jogador chamado Kazuyoshi Miura. 5 décadas? Como assim? Esse cara, ele é atemporal? Que estava nessa foto jogando profissional pelo Coritiba em 1989. Nessa hora ele já tinha 22 anos. Mas e se eu te dissesse que ele ainda tá jogando? Esse cara tem uma carreira tão longa que, se o Maradona tivesse a mesma longevidade que ele, ainda estaria jogando em 2018. Ah não, um cara desse aí tem que passar vitamina pra Messi, pra Cristiano Ronaldo e pra Neymar, entendeu? Não, Neymar não, que Neymar não tá querendo nada com a vida não. Agora, Cristiano Ronaldo, Messi, né, os caras que dedicaram demais ao futebol pra ter mais tempo aí, né, da gente ver eles jogando futebol. Olha só isso, essa é uma foto dele no Genoa, da Itália, onde jogou na temporada 1994-95, já com 28 anos na época. Depois do Genoa, ele passou a maior parte de sua carreira em seu país, chegando até a se tornar o segundo maior artilheiro da história da seleção japonesa. Até que em 2005, aos 38 anos, o seu contrato com o Vissel Kobe chegou ao fim, mas ao invés de se aposentar, ele assinou com outro clube, o Yokohama FC. Pra tu ter uma ideia, nesse ano o Cristiano tinha 20 anos, mas ele ficou no Yokohama, jogando em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e lá vai. Até que em 2017, aos 50 anos de idade, quebrou o que era na época o recorde de jogador mais velho a marcar um gol. Quanto mais velho ficava, menos minutos tinha em campo, mas não desistia. Até que em 2021, jogou por 1 minuto contra o Urawa Reds, na primeira divisão do Japão, quebrando o recorde de jogar profissionalmente em 5 décadas diferentes. Anos 80, anos 90, anos 2000, 2010 e anos 2020. E se tu acha que ele se aposentou, agora tá na sua 42ª temporada como jogador, atuando pelo Atlético Suzuki. Uai, sério, sem zoeira, eu acho que esse cara aí, pra tirar ele aí, o terror do INSS. Da 4ª divisão japonesa. Esse cara é uma lenda. Mas se o recorde do Miura nunca vai ser quebrado, o próximo é tão difícil de bater que já tá de pé há mais de 60... Estamos chegando no final do vídeo, a tendência é só subir, porque esse vídeo foi só pra me surpreender. Realmente são recordes inquebráveis. anos. O jogador mais jovem a marcar um hat-trick numa Copa do Mundo. Ah, Pelé, cara, não adianta, é nem comparável. Com 17 anos, quase todo jogador ainda tá nas categorias de base. A idade média para o jogador estrear nas principais ligas da Europa é de 22 anos. Mas o Pelé marcou um hat-trick na Copa do Mundo aos 17. Era junho de 1958 e o Brasil enfrentava a França na semifinal. O que questionar do rei do futebol, né? Não tem como questionar. Onde o primeiro tempo terminou em 2-1 pro Brasil. O Pelé ainda não tinha aparecido, até que chegou o segundo tempo. Aos 7 do segundo tempo, a bola sobrou para ele marcar com um simples toque. Momentos depois, ela veio de novo. Dessa vez, ele deu um chutaço indefensável. Até que aos 30 minutos, a história foi feita. Ele recebeu a bola e mandou no cantinho, se tornando o jogador mais jovem a marcar um hat-trick em uma Copa. 17 anos e 8 meses. Mas calma, que nenhum dos recordes que a gente viu chega perto do mais impossível de todos. Tão difícil de repetir que o próprio cara que quebrou esse recorde nunca mais chegou perto de quebrar ele de novo. O de mais gols marcados em um único ano. Pra contexto, na temporada 2012-13, o United de Ferguson conquistou o título da Premier League, marcando 86 gols no total. Isso é bastante, mas naquela época parecia pouco, porque só em 2012 um único jogador marcou mais gols que isso, o Lionel Messi. Pra comparação, o Haaland no auge do... Pessoal, eu costumo dizer que não dá pra comparar com o Cristiano Ronaldo,
e Messi, pra mim, naquela época onde os dois jogavam em alto nível, não tem jogado nenhum que se compara hoje, né, na atualidade. City, na temporada 22-23, marcou 52 gols e mais 38 na temporada seguinte, ou seja, 90 gols em 2 temporadas, o que já é muito. Mas o Messi, entre janeiro e dezembro de 2012, marcou 91 gols em um único ano, 79 pelo Barcelona e 12 pela Argentina, alcançando uma média de 1,31 gol por jogo. Algo tão fora da curva que, depois disso, o máximo que o Messi marcou em um ano foi 59 gols em 2016, ou seja, 32 gols a menos. Só pra tu ter uma ideia, na Premier League 2024-25, o United teve uma média de 1,15 gol por jogo, ou seja, em 2012, o Messi sozinho teve uma média de gols maior do que todos os jogadores do United juntos na última Tá de brincadeira, humilhou, hein, Messi? Ah, velho. edição da Premier League. Levou 4 décadas pro recorde de Gerd Miller, 85 gols em 1972, ser quebrado. E agora, o recorde do Messi com certeza nunca vai ser superado. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se tu curtiu, eu acho que tu vai gostar desse aqui também. Então, beleza? Mano, na moral, hein? Esse vídeo aí do JM Socket realmente surpreendeu de verdade, viu? São recordes inquebráveis, pessoal. E eu não sabia, são coisas que eu não sabia. Eu acompanho futebol aí desde 2009 e não sabia desses recordes aí. Que eu vou falar que sei, do Rogério Ceni e do Lewandowski, que me surpreendeu pra caramba. O Cristiano Ronaldo aí, né? De ter subido mais de 2 metros pra estar fazendo aqui gol de cabeça. Ah, rapaz, hein? O futebol é uma caixinha de surpresa, hein? Pessoal, vão lá também, né? Assistir o vídeo lá do JR, né? Também para estar acompanhando também o canal dele, né? Porque sem o conteúdo dele aqui a gente não conseguia fazer no JM, né? A gente não ia conseguir fazer esse vídeo aqui, bacana demais. Se inscreva no nosso canal também, deixa o like e até a próxima. Fui!